Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre as frações. A gente já estudou, né? Então, a parte de introdução de frações. E agora nós vamos começar a trabalhar com as operações. Então, nós vamos trabalhar com as duas operações básicas da matemática, que é a adição e subtração. E na adição e subtração de frações, nós temos duas maneiras. Nós temos as que são com numeradores, denominadores iguais, e as que são com denominadores diferentes. Então, eu vou trabalhar com vocês, primeiro, as frações com denominadores iguais, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Então, é o seguinte, nessa semana nós vamos trabalhar apenas com operações com frações, tá? Então, nós vamos trabalhar adição e subtração. Então, nós temos algumas regrinhas bem básicas e essa parte da adição e subtração de frações é bem fácil. Na adição de frações com denominadores iguais, nós somamos os numeradores e conservamos o denominador. Por quê? Observem aqui que eu tenho 2 décimos e tenho 3 décimos. Se eu for... e 4 décimos também. Se eu for somar todas essas frações, percebam que todas elas têm o denominador igual. Por que nós temos que conservar o denominador? Lembrando que o denominador é o número que fica na parte de baixo. Numerador é aquele que fica na parte de cima. Então, quando nós temos esse númerozinho de baixo, nas 3 frações, ou 2 ou 4 frações com o mesmo denominador, nós devemos conservar ele e somar só o numerador, que é a parte de cima. Por quê? Porque se vocês perceberem, nessas 3 figuras geométricas, eu tenho a mesma quantidade de quadradinhos. Porque o denominador, ele é o quê? Ele é a quantidade que aquele desenho ou que aquela figura geométrica ou que o alimento foi dividido, tá? Então, ele é a parte que representa a parte inteira de alguma coisa. Então, se ele representa a parte inteira, quer dizer que ele está dividido em 10 partes iguais. Por isso, nós temos que conservar ele, porque nós temos 3 desenhos e nós temos esses 3 desenhos com a mesma quantidade de partes. Porém, a parte pintada de cada uma dessas frações são diferentes. Então, aqui eu tenho 2 décimos, quer dizer que o meu desenho é dividido em 10 partes e apenas 2 são iguais. Aqui na de baixo eu tenho 10 partes, iguais não, desculpa, pintadas. Na 3 décimos eu tenho 10 partes e 3 estão pintadas. E na 4 décimos eu tenho 10 partes e 4 partes pintadas, certo? Então, por isso que a gente tem que conservar o denominador, porque o desenho, geometricamente, quando eu represento através de desenho, ele tem que ter a mesma quantidade de partes, certo? Então, a parte de adição e subtração das frações é muito simples. Se você for juntar todas essas partes, vai dar todas as partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes pintadas. Isso contando através da figura. Se eu for fazer na forma algébrica, que é a forma mais... Isso é na forma geométrica. A forma algébrica é quando nós montamos o cálculo. 2 décimos, mais 3 décimos, mais 4 décimos. Então, quer dizer que eu vou manter o 10, sempre vou manter o meu denominador, que é esse número de baixo, e vou somar apenas os numeradores. Então, 2 mais 3,
vai dar 5, e 5 mais 4, 9. Então, aqui eu tenho duas formas de resolver. Através das formas geométricas, que é o que a prof explicou aqui, por que nós temos que manter as 10, o denominador, porque é a quantidade de partes que o desenho foi dividido. E por que nós temos que somar a parte de cima? Porque o numerador, que é a parte de cima, é a quantidade pintada, né? Ou pode ser também a quantidade que não foi pintada. Isso depende muito, tá? Então, o que acontece? Para a adição de denominador igual, estão vendo que os 3 10, você não vai somar a parte de baixo. Você vai manter ela e somar somente a parte de cima. Para efetuarmos a subtração, o que é subtração? Subtração e diferença são cálculos de menos, né? De retirar. Então, para efetuarmos a subtração de números fracionários, o processo é o mesmo da adição. Nós substituímos somente o sinal de mais pelo de menos. Então, na subtração de frações com denominadores iguais, nós subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Por isso que vocês têm que ter em mente bem certinho o que é o numerador e o que é o denominador, certo? É o mesmo processo, a única diferença é que muda o sinal de mais para o sinal de menos, que é subtração. Então, considere um exemplo referente ao aniversário de Jamile. Qual a fração que representa a sobra de refrigerantes após terem sido consumidos pelos meninos 9 décimos no total? Então, o total de refrigerante era 10. Por que é 10 décimos? Porque a parte de baixo, que é o nosso denominador, refere-se ao todo, a quantidade de refrigerantes. Se ele ainda teve, se dos 10 refrigerantes tinha 10, então essa é a parte do todo. 10 dividido por 10 vai dar 1, então é 1 inteiro, certo? Que quando a gente trabalha a fração, a gente trabalha em partes iguais. O consumo foi de 9 décimos. Quanto que foi a sobra? Simplesmente eu vou pegar esse 10 décimos menos 9 décimos. Como a quantidade de refrigerante eram 10, o que acontece? Geometricamente, eu vou ter 10 partes iguais, tanto na primeira fração quanto na segunda. Na primeira fração, está representando o total do refrigerante, que não foi consumido nada ainda. E na segunda fração, foi consumido 9 partes das 10 que nós tínhamos separados. Imagine que aqui são 10 refris. Então, quer dizer que eles consumiram 9 dos 10 que tinham aqui em cima. Quanto que vai sobrar? Vai sobrar 1 décimo. Então, vai sobrar de 10 refri que tinha na festa da Jamile, apenas sobrou só 1, certo? Então, geometricamente, nós podemos também representar através do desenho o cálculo de subtração. E, algebricamente, que é através do cálculo, certo? Nós vamos colocar as duas frações para a subtração, finalzinho de menos. Vamos manter os 10, mantém aqui, repete ele. E a gente só vai trabalhar com os numeradores. Então, 10 menos 9 igual a 1 décimo, certo? Então, adição e subtração de frações é bem simples, mas é simples porque os denominadores são iguais, certo? Apenas os denominadores são iguais. Então, quando o denominador for igual, tanto para adição e subtração, eu vou repetir a parte de baixo, vou repetir o meu denominador no resultado e vou trabalhar só com os numeradores, só com as partes de cima. Tanto quanto for conta de menos, quando for conta de mais e quando for conta de menos. Alguma dúvida até aqui, povo?
Alguém está tendo dúvida? Ninguém? Então, vou explicar para vocês qual que vai ser a atividade, tá? Hoje foi bem rapidinho a explicação, porque é bem simples esse conteúdo, tá? Então, o que vocês vão fazer depois? Vocês vão ter que copiar esses conteúdos aqui que a prof passou, fazer com a régua lá no caderno, bem certinho, igual tá aqui. Vocês vão pintar do jeito que tá aqui, vão copiar exatamente como tá no material de vocês, certo? Copiar o exemplo também. E depois que vocês copiarem, se quiserem assistir a aula da prof novamente, vocês podem assistir, porque vai estar disponível o vídeo lá no grupo de vocês. Depois vocês vão fazer essas atividades. Efetue a adição das partes pintadas de vermelho e amarelo, representadas em cada figura. Quem pegou o material impresso, provavelmente está em preto e branco, tá? Mas eu vou mandar um print de tela lá no grupo do WhatsApp dessa atividade aqui para vocês conseguirem olhar em casa e ver o que é o vermelho e o que é o amarelo, tá? Então, vocês vão efetuar adições das partes pintadas. Percebam que eu tenho aqui na letra A, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma figura geométrica com 10 partes. Então, quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu tenho um denominador 10. Quantas partes em vermelho? 3. Então, vai ser 3 décimos. Aqui é para fazer adição. Mais 2 amarelos, então vai ser 2 décimos. Então, vocês têm que primeiro contar quantas partes total o desenho tem. Essa parte vai ser o nosso denominador, certo? Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui aqui embaixo eu vou fazer a letra A, tá? Para vocês terem exemplo, acho que dá tempo. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu vou contar quantas partes tem a minha figura. Depois, eu vou ver quantas partes está pintada de vermelho e quantas partes está pintada de amarelo. Então, eu sei que o meu desenho são 10 partes. Então, a parte total sempre vai embaixo, porque é o meu denominador. Quantas partes de vermelho? São 3 partes. Então, quer dizer que o numerador da fração vermelha é 3. Como é uma adição, vai ser mais. E agora, eu vou colocar a outra fração, que é da parte amarela. Certo? Então, aqui eu tenho outra fração. Quantas partes tem o total do desenho? São 10 partes. Quantas são do amarelo? 2. E agora, eu vou calcular. Eu vou repetir aqui o meu denominador, porque a quantidade de partes é a mesma. O que muda é só a quantidade do vermelho e a quantidade do amarelo. E a mesma coisa vocês vão fazer aqui nas outras. Conta primeiro, o total de partes vai ser o denominador das duas frações. Porque aqui as duas frações estão num desenho só, tá? E depois vocês vão ver as cores de cada uma delas. Então, aqui, o resultado vai ser, eu vou manter o meu 10, porque eu tenho 10 partes iguais do total da figura, e eu vou somar 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, 3 mais 2, 5. Fechou. Então, o total de 3 décimos mais 2 décimos vai ser 5 décimos. Então, este aqui vai ser a atividade de vocês, a número 1. Aí, a número 2, vocês vão resolver as operações abaixo, tá? Então, primeiro vocês vão subtrair. E percebam que temos denominadores iguais. Então, você vai repetir o denominador aqui dentro e apenas vai diminuir. 9 menos 3 vai dar 6. Então, é 6 oitavos, certo? Na adição, a mesma coisa.
Quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e vai somar os numeradores, ok? Então, são essas as atividades que vocês têm para esta semana, tá? Alguma dúvida? Todo